opções para você. Ou você escolhe ele como seu salvador, ou você escolhe o mundo, só que os dois têm consequência. Se você escolhe ele, você vai para o céu. Se você escolhe o mundo, você vai para o inferno. Amém. Você pode viver o prazer momentâneo agora, só que eternamente você vai sofrer depois que morre. É verdade, Deus. Aí, se você quer seguir com Cristo, agora, tudo bem. Consequentemente, depois, você vai para o céu. Ponto. Essa é a escolha simples. Amém, meu Sem rodeios. É isso. Sim, meu Deus. E aí, Glória a a Deus. gente precisa entender essa briga. Só que sozinhos essa briga, a gente não consegue ganhar. Simples, a gente não vai conseguir ganhar essa briga de carne e espírito sozinhos. E é por isso que a gente precisa estar em constante adoração, em espírito e em verdade. É conversando com Deus, é tendo uma relação íntima com Deus, é conversando. Pai, seja o meu amigo. Senhor, eu tô com dor. Senhor, tá difícil. Senhor, me ajude. É pedindo ajuda para Ele. Porque somente com Ele você vai conseguir vencer. Nós Aleluia. conseguimos É vencer. verdade, meu Deus. E a nossa carne quer nos levar para o inferno. Sim, E a gente vê todos os nossos Verdade, ciclos de meu Senhor. amizades. Sim, meu Deus. A gente pode falar, não influencia não, porque eu sou forte. Mas é uma grande mentira. Porque a gente vai ver nossos amigos, as nossas famílias, Sim, os meu nossos mestre. familiares Sim, meu Jesus. lá sorrindo, querido. bebendo, curtindo a vida como se não houvesse o amanhã. E você lá, não vou. Verdade, meu E Senhor. aquilo te Verdade, meu influencia. Senhor, é verdade, Aquilo meu vai Senhor. te levando aos poucos. Verdade, E é meu como Senhor, Coríntios, verdade. Coríntios 15:33 fala. Senhor. As más amizades corrompem os bons costumes. Aleluia, é verdade, Ponto. Deus. É verdade, Simples. Deus. Por quê? Porque a sua carne é fraca. Sim, meu E Deus. mas não podemos evitar essas amizades com pessoas que não são crentes. Ainda que Cristo, Jesus, nos enviou para sermos luzes entre aqueles que ainda não o conhecem. Que fala João 17, do 17 ao 18. Mas porque somente através do contato contigo, eles podem conhecer o Evangelho. Porque muitas pessoas só vão conhecer a Bíblia através da sua boca, quando você abre para falar de Deus, quando você fala do seu testemunho, quando você fala do seu dia, quando você se enche assim, deixa eu falar da sua palavra ao invés de falar de outra bobeira, coisa inútil, deixa eu falar de Cristo. E é isso que a gente vai mudando no nosso dia a dia. E o que a gente precisa fazer para evitar se misturar com eles, do povo do mundo? É não ser contaminado por ele. Então há duas brigas, nossa carne e nosso espírito, e não ser contaminado pelo mundo. Só que a gente consegue novamente, só conseguimos fazer isso com Cristo. Amém, Com Cristo ao nosso lado. E aí, ao invés de a gente entender isso, a gente passa metade do nosso tempo julgando os outros, falando que aquele pecado é maior que o meu. Ah, mas é porque ele roubou, mas porque ele matou, e eu só fiz isso daqui. Só que o mesmo vai levar para o mesmo lugar. Qual é o lugar? O inferno. Acabou. Verdade, Deus. É isso. Sim, meu Deus. E Aleluia, meu deixa eu ver aqui. Deus maravilhoso. E aí a gente entra num sistema que eu já tinha falado para alguns, o sistema de um culto. Qual é o sistema de um culto? O altar, o sacrifício e a adoração. O altar, o lugar do sacrifício. O que é um sacrifício? É você abrir mão de algo. E a adoração é você obedecer, se sujeitar àquilo. Então, quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente está abrindo mão da nossa vida para seguir Ele, da nossa vida, de tudo que a gente acha que é bom, a gente abandona para seguir os mandamentos de Cristo. E Cristo só te pede uma coisa: obedece-me. De Gênesis a Apocalipse, é só me obedece, ponto. E você não vai fazer coisa ruim. A Bíblia em nenhum momento te fala, vai lá, vira a esquina e mate o seu amigo. Não, vá lá e ame o seu amigo, ame o seu inimigo. Então que mal há de obedecer a Cristo? Nenhum. Jesus, quando veio na terra, ele simplesmente estava seguindo os mandamentos de Deus. É os mandamentos de Deus. Ele abriu mão de tudo para seguir os mandamentos de Deus. Sim, e a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que pedir para o Espírito Santo diariamente: me aperfeiçoa, me desenvolve para ser ao menos semelhante, quase igual, mas a gente nunca será igual porque somos pecadores caídos, mas quase a Jesus Cristo.
Aleluia. E Sim, meu do Deus. 12 ao 30, vamos lá. De novo, Sim, meu João Senhor. 8, do 12 ao 30. Sim, Jesus. Deixa eu virar aqui. Aleluia. Tu és maravilhoso, meu Senhor. Sim, meu Deus. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra verdadeiramente, serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes disseram: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode me dizer que seremos livres? Jesus então respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me porque vocês não há lugar para minha palavra. Eu estou dizendo que vi na presença do Pai e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creram em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado, se estou falando a verdade? Por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Quando Deus fala assim, quando Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas será a luz da vida, pense comigo. Quando foi que Jesus te resgatou? Onde foi que Jesus te resgatou? Quantos livramentos lhe destes? Quantas vezes fomos cegos e surdos? Quantas vezes fomos desobedientes à palavra? Quantas vezes escolhemos tantas outras coisas inúteis ao invés de Cristo? Sim, meu Deus. Verdade, Jesus. A gente, novamente, tem a necessidade de apontar os erros dos demais, porque é mais fácil olhar para o erro do outro do que olhar para os nossos próprios erros e se corrigir. Verdade, sim. Quando Judas traz Jesus por apenas 30 pratas, a gente olha tipo: nossa, ele andou do lado de Jesus com os outros discípulos e ainda assim traiu Jesus por 30 pratas. Que coisa é essa? Que tolice é essa? Mas quantas vezes trocamos Jesus por coisas muito menores que 30 pratas? Como celular, como tempo com amigos que vai querer te arrastar para o mundo, como assistir aquela série que você está maratonando o dia inteiro, como aqueles livros de coisas aleatórias. Quantas vezes não trocamos um momento com Cristo para essas outras coisas mundanas? Verdade. Então, a gente tem que parar de acusar os outros, a gente tem que parar de preencher o espaço que deveríamos ter com Jesus com outras coisas. É separar um tempo. Não, eu vou rasgar o meu joelho de tanto que eu vou ficar dobrado olhando. Eu tô arrumando minha casa, mas eu vou parar porque eu estou sentindo que eu devo orar. Orar não somente por mim, mas pelos que estão na rua. Orar para aqueles que não conseguem orar. Orar para aqueles que nem conhecem a Jesus. Eu vou orar por aqueles que eu nem sei o nome.
É eles que eu vou orar. Então, ao invés das nossas orações estiverem somente fechadas em nós mesmos, nos nossos próprios desejos, precisam estar abertas por orar por aqueles que não querem orar. Amém, Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, meu Senhor. Bendito é o seu nome. Então, quantas vezes nós colocamos outras coisas em primeiro lugar, ou quando colocamos nós mesmos em primeiro lugar e depois Cristo? É verdade, Jesus. Precisamos constantemente se lembrar onde foi que Ele nos resgatou. Como o Rodrigo falou, como o Paulo falou nos outros domingos e na quarta. Naquele momento a gente precisa se lembrar em todas as orações. E todas as orações eu me derramo de tanto chorar, porque eu me lembro de onde Ele me tirou, de quando Ele abriu minha mente para entender a verdade, de quando Ele me mostrou a minha perca de tempo com tantas outras porcarias. Eu me lembro de quando eu senti o vazio no meu coração. Eu me lembro de quando eu me sentia sozinha, quando eu não tinha ninguém, só tinha eu e minha dor. É nisso que você precisa lembrar, nós deve lembrar em todas as orações, de onde Ele nos resgatou. Porque a gente precisa estar motivado, e nem sempre a gente vai ter motivado, então a gente precisa ser disciplinado. Vou lembrar de onde Ele me tirou, de qual dor Ele me curou, e vou orar para Ele constantemente, sem parar. E eu vou abrir uma brecha para uma parte da minha vida que eu achava que tudo por acaso e que tudo era coisa da minha mente. E hoje eu consigo ver que Jesus estava assim do meu lado, só que eu não via porque eu era cega. Mas foi quando eu desci de tanto chorar a parede da minha cozinha com uma faca na minha barriga, querendo acabar com a minha vida. E aí eu só quero acabar com essa dor que eu tenho, com todos esses problemas que eu não deveria ter, com cada briga que eu preciso me preocupar, ou com cada briga que eu preciso me envolver para separar, por cada briga que eu preciso ver as pessoas que eu amo se machucando. Eu quero acabar. Ou pelas pessoas que eu amo traindo a minha confiança ou invadindo o meu espaço. Eu quero só acabar com isso. E eu pedia, eu serei muito grata a Deus se Ele tirar a minha vida. Eu serei muito grata a Deus e quando eu simplesmente acabar com essa dor. E aí, teve uma vez que eu enfiei tão forte que ficou roxo. Só que uma pessoa apareceu, meu padrasto apareceu e me tirou e arrancou aquilo de mim. Ou quando eu me joguei da janela e conseguiram me resgatar só pelo pé. Eu me joguei e o meu padrasto me pegou pelo pé. Imagine, 65 quilos me puxando pelo pé. Ou quando eu parava e ia trabalhar e ficava ali na linha e se eu me jogar? E se eu me jogar? Vai ser rápido. Então todas essas flechas que iam subindo e eu ia deixando entrar na minha mente, e essas dores que eu queria acabar, porque eu falava, eu só tenho, na época eu tinha 16 anos, né? Como se fosse muito tempo atrás. Mas eu só tenho 16 anos, essas responsabilidades não são minhas. Eu precisava estar na casa da minha amiga, brincando com alguma coisa, ou falando do menino que eu gostava naquela época. Essas dores eu não mereço. Não é essa cruz pra mim. E aí eu me sentia tão sozinha, mas tão sozinha. E aí, quando eu me converti, aceitei Jesus, quando eu dobrei o meu joelho pela primeira vez e falei, Senhor, eu sou sua, eu me entrego pra Ti, eu cansei de lutar contra Ti. Ele falou, tudo bem, filha, hoje eu faço uma aliança com você. E foi aí que eu percebi que quando eu desci naquela parede de tanto chorar, ele estava sentado do meu lado. Quando eu estava enfiando a faca na minha barriga ou me jogando pela janela, foi ele que me puxou. Foi ele que colocou as pessoas para me tirarem. Não foi o acaso, não foi coincidência, foi ele cuidando de mim, sempre cuidando da gente. E é isso que a gente precisa se lembrar, de quantas vezes ele nos livrou. E teve outra situação, quando eu tomei um frasco inteiro, eu já estava com o Paulo, quando eu tomei um frasco inteiro de Dramin. Eu simplesmente fui numa casa que estava vazia, que era num quintal também, tinha uma casa vazia sem ninguém.
E eu fui lá, eu coloquei o Dramin, diluí um pouco na água, tomei todo o frasco, deitei e falei, é agora. Não dá mais, é agora. E eu só fiquei muito grogue de sono, mas nada me aconteceu. Nenhuma sequela sequer aconteceu. Eu simplesmente no outro dia só fiquei um pouco com dor de cabeça, porque eu fiquei com muito sono e nada me aconteceu. E eu fiquei revoltada, eu falei assim, por que eu não consigo morrer? Por que eu não consigo acabar com essa dor? Você gosta de me ver sofrer? E eu ficava muito estressada, eu ficava brava. Só que quando eu entendi o porquê ele não me deixou levar, quantas coisas tinha que acontecer, quantas cicatrizes ele precisava e precisa curar. Quando eu entendi isso, eu falei, obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, eu não vou mais me comparar com outras vidas. Ou que eu quero aquela vida pra mim, ou que eu quero isso, ou que eu quero sair disso. Não, eu só vou sentar e agradecer você. E é isso que a gente precisa fazer. São esses livramentos e essas situações que a gente precisa se lembrar. Porque a gente só sabe rejeitá-lo. A gente só sabe odiá-lo, a gente só sabe reclamar, a gente só sabe falar tantas coisas, tantos problemas nas nossas vidas. Ah, que meu emprego, eu estou falando uma situação minha, que eu pedi tanto para Deus a oportunidade no serviço que eu estou hoje, mas indo para o serviço, eu só sei reclamar. Nossa, gente chata, gente folgada, o metrô lotado, é tudo isso, eu não quero mais trabalhar. Mas quem pediu a oportunidade para Deus trabalhar naquele lugar não fui eu? Amém, meu Deus. Só que aí a gente quer tudo fácil, a gente quer tudo mil maravilhas, só que não é assim. Eu que não pedi para Deus me colocar lá, porque agora eu não estou agradecendo por estar lá. Mas é porque eu me deixo influenciar pelas minhas amizades que são desmotivadas, que só sabem reclamar, e eu tô junto nessa. Como o Paulo falou, a gente tá junto. A pessoa tá fazendo brincadeira, falando mal, falando tantas porcarias, e a gente tá dando risada concordando, ao invés de cortar. Ou se você não quer cortar, que saia. Não aceite pecar na sua frente. Tá falando mal? Desculpa, não quero, deixa eu sair. Tá reclamando? Não, eu vou cortar. Gente, para de reclamar. Vamos entrar com um projeto? Vamos entrar numa campanha sem reclamar por 5 dias. Vamos ver. Vamos só agradecer. Vamos agradecer por acordar. Vamos agradecer por ter um fôlego de vida. Vamos agradecer pelo emprego. Vamos agradecer pela faculdade. Vamos agradecer pelos filhos. Vamos agradecer pelo casamento. Vamos agradecer por tudo. Ah, mas eu não creio em Jesus. Tudo bem, agradeça a sua vida. Simples. Vamos mudar. Vamos se posicionar contra isso. Deus, Ele nunca se escondeu de nós. Ele sempre esteve lá. Ele sempre está lá, nos esperando. Nos esperamos que a gente vá até Ele, que a gente crie uma intimidade com Ele, que a gente ore, que a gente seja um amigo, que Ele seja um pai, um amigo presente nas nossas vidas. Mas para isso a gente precisa permitir. Aleluia, permitir. É como eu falei antes, que o nosso joelho se rasgue de tanto orar, que a nossa carne encha de pó, de tanto que a gente se ajoelha, de tanto que a gente abaixa a cabeça, para orar, para pedir, Senhor, se for para me rasgar mais uma vez, que me rasgue. Se for para me ferir novamente, que me fere, mas me cura depois. Porque eu creio que se o Senhor me quebra, se o Senhor me trinca, eu sei que o Senhor vai me curar. Eu sei que vai ter um propósito através disso. Eu sei que o Senhor vai estar do meu lado. E a gente, além de orar, a gente deve ser capaz de cumprir o que a gente está falando em oração. Porque muitas vezes a gente pede, Senhor, fere meu coração, como fome por ti. Só que aí quando o Senhor vai lá e fere, não, tá doendo demais, não quero mais. Porque você tá permitindo isso. Mas não foi você que pediu naquela noite pra mim? Você não pediu que seja mais íntimo de mim? Agora que eu estou, você não quer? Verdade. A gente prova quando a gente é crente mesmo, quando o Senhor está trabalhando conosco no silêncio. Pra ver se a gente tá motivado mesmo, pra ver se a gente vai orar mesmo. Porque quando está tudo mil maravilhas, a gente esquece de agradecer. Agora quando está tudo afundado, a gente lembra, Senhor, me tira dessa. Senhor, vem comigo. Senhor, eu não tô aguentando. Mas aí
Passou da fase, tá lá. Agora é só arco-íris e sol. E a gente tá lá, oh, glória. Né? A gente só fala, tipo, Deus assim no dia a dia, mas não tem intimidade com Ele. Verdade, e é isso que a Deus. gente precisa entender. A obediência do início ao fim. Jesus veio aqui na terra obedecendo os mandamentos de Deus. Sim, meu mestre. Simples. Se Jesus tem que obedecer a Deus, teve que obedecer a Deus, por que nós não devemos obedecer a Deus? É verdade. Aleluia. Aleluia, meu Senhor. E aí ele fala: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles teimando, não crendo no Senhor, falando: mas como assim? A gente não é escravo de ninguém para sermos livres? Aí Jesus responde: sim, você é escravo do pecado. Sim, E meu aí Deus. eles ficam, ué. Aí Jesus respondeu: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E eles não acreditam em Jesus novamente. Mas a gente faz isso. Verdade, A Deus. gente só aceita a resposta de Deus enquanto é sim. Porque enquanto é não, a gente, vou tirar mais uma palavra para confirmar mesmo se é isso mesmo. Deixa eu tirar mais outra. Não, agora é 3. Vamos lá, Senhor. Uma não foi, a 2 não foi, agora é a terceira. E a terceira ainda continua não. Não. Deve ser algum problema lá, não sei o que acontece. Verdade. Eu vou começar a orar outro dia. Então que a gente possa não se mover por emoções, Amém, meu Deus. mas e sim na razão, com Jesus ao nosso lado. Então, é não. Eu não quero, mas eu não sei o futuro. A gente é preso no futuro, no presente. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui 5 minutos. Mas para Deus é como a gente falou, Deus não se baseia nisso. Ele não está vivendo no passado, presente e futuro. Ele está constantemente. A gente é preso nisso. Quantas vezes a gente está no presente, a gente está relembrando as coisas do passado, ou a gente está se preocupando com as coisas do futuro, e por aí vai. Mas eu sei o hoje. Então, para mim, isso daqui pode ser bom. Pode ser bom. Mas para Deus, Ele está vendo o futuro. Pode ser que não seja. Vai que não é. Por isso que Ele falou não. E muitas vezes Ele não vai te falar assim. Ele não vai te explicar o porquê. Ele só vai falar assim, não. Amém. Não e ponto final. Não quer me ouvir? Tudo bem, não tem problema. Eu não vou te obrigar. Ele não te obriga a nada. Amém. Não quer? Então vai lá. Simples. Mas depois que você quebrar a cara, eu sei que você vai voltar pedindo desculpas. Ou você vai se sentir tão envergonhado que você vai se afastar de mim. Aí você abre espaço pra quê? Pra Satanás. É esse espaço que você abre. É essa brecha que a gente não deve permitir. Tá bom, eu fui desobediente, eu quebrei a cara, mas deixa eu voltar, deixa eu me redimir, deixa eu sentir vergonha disso, deixa eu me arrepender, porque arrepender tem que, atrás disso, tem que ter mudança. Amém. Mudança de vida. Então, assim, eu cometi um erro, tudo bem, me desculpa, Senhor, peço perdão pelo meu pecado, vou confessá-lo para Ele, porque Ele conhece todos os nossos erros, todas as nossas falhas, mas a gente também precisa se conhecer nós mesmos para saber quais são os nossos pontos fracos. Os pontos fracos para identificarmos, para o inimigo não identificar na gente e vir pra gente. Então, se o meu problema é porque eu tenho a carne fraca para homem, aí eu não sei disso, eu não quero mudar isso, eu só fico com vergonha, deixa eu me fechar, Deus deve saber que eu sei, pronto, fica nessa. Verdade. Mas aí Satanás só tá lá, analisando seu comportamento, analisando suas amizades, analisando tudo, que ele só vai jogando pra você. Verdade. Vai jogando. Vai jogando e você bobão achando que tá tudo aí, tá passando por cima de todo mundo. Mas não. Ele só tá esperando você cair pra jogar um monte de coisa em cima de você e você se afastar de Deus. Verdade, Deus. E é por isso que a gente precisa ser constante na palavra, na presença, estar constante em oração, em jejuar, em conversar. Senhor, o meu erro é isso. Senhor, o meu maior defeito é isso. Senhor, ter a ousadia, como foi falado ontem na adoração, ter a ousadia de falar: Senhor, eu quero isso, mas se não for amém, mas eu quero, tudo bem? Conversar com Deus, ter essa intimidade de ser o seu amigo. Ele é seu amigo. Então fale,
o que você precisar falar. Você não, muitas vezes não vai falar com as suas amizades e desabafa e fala, não sei o que lá, só confio em você, não sei o que lá. Tudo bem, fale isso com Deus. E outra coisa também é quando a gente pede conselho pra gente que não é crente. Vou dar um exemplo. Eu pedi um conselho pra minha amiga sobre quando eu estava numa fase que a gente estava brigando muito, eu e o Paulo. E aí eu fui falar pra ela sobre as nossas brigas, e ela não é crente. E ela falou assim, esquece, vamos curtir ali, depois é outro dia, não se preocupa, que não sei o que lá. Me induzindo a isso. E tá errado? Não, mas pra mim sim. Pra ela pode ser que não. Por quê? Porque a vida dela é baseada nisso. Deu errado, tem outro. Deu errado, vamos curtir. Deu errado, não sei o quê. E é isso. Essa é a realidade dela. Mas a minha realidade não é assim. Não deu certo com o Paulo, vamos permanecer fazendo certo. Tá dando errado, mas vamos conversar. Vamos sentar, vamos conversar. Teve uma vez que eu e o Paulo, a gente tava sentado no quarto. A gente tava tendo uma discussão, e aí a G viu a gente, e a gente pediu uma orientação pra ela. O que foi que ela falou? Ela entendeu o meu lado, entendeu o lado do Paulo, deu um conselho pra gente e finalizou com uma oração. Viu a diferença entre a amizade do mundo e a amizade do crente? Essa é a diferença. É por isso que a gente precisa tomar cuidado para que a gente não seja corrompido por más costumes. É verdade, Deus. E a gente precisa, novamente, estar em adoração com Cristo. E adoração não é gritar, não é só louvar, não é só cantar aquele louvor lindo. Não. A adoração é obedecer, a adoração é se entregar com o coração para Cristo. Aleluia, isso Deus. Que é adoração. Amém, meu Senhor. Isso é maravilhoso. Aleluia. Tremendo, Jesus. Aleluia, meu Senhor. E aí, quando eu tava falando com o Paulo e o Clemente, aí depois eu queria falar com a Gi, mas eu falei assim, não, eu vou guardar. E aí, eu tava lendo, eu misturei 3 coisas. A psicologia, a Bíblia e o livro que eu estou lendo, que é Espírito em Verdade. E aí ele falou assim, feche os olhos e imagine Cristo. Só imagine Cristo. E eu imaginei, a minha primeira imaginação, e a grande maioria, é imaginar Cristo na cruz, morrendo por nós. Quando ele foi dilacerado, quando ele estava chorando, quando ele suou sangue. A maioria das vezes esse é o nosso pensamento. Mas por que não imaginamos Cristo aquele que fez milagres? Ou aquele que vem sobre as águas? Ou aquele que é bondoso, amoroso? Porque de primeira instância a gente não imagina isso. Porque é mais fácil a gente se comparar com a dor dele na cruz. É mais fácil se comparar com o Jesus sofredor do que com o Cristo que está lá, sendo bondoso, sendo amoroso. Por quê? Porque estamos longe disso. Porque a gente não sabe nem amar a nossa amiga que fez mal pra gente, como Cristo pede. A gente tem essa implicância. Ela fez isso, eu não gostei muito, eu não quero mais, vou brigar com ela, não sei mais o que, vou falar mal dela. A gente não consegue fazer nem isso. Quanto mais fazer as coisas que Cristo faz. E é isso que a gente precisa trabalhar o nosso dia a dia. Pisei na bola, vou fazer certo. Falei mal, vou me corrigir, vou ir lá falar. Fazer as mudanças diariamente. Se encher de domingo, a gente se enche com o Espírito, se enche com a palavra, amém. Mas é replicar durante a semana. É trabalhar isso durante a semana. Aí a gente fica vazio. Vem de domingo, tá meio assim, vazio, sem nada. Mas você buscou durante a semana? Você buscou mudar durante a semana? Diariamente? É que me faltou tempo, eu tô sem tempo, que não sei o quê. Tá. Então, se eu te chamasse pra ir comer um lanche, talvez você arranjaria tempo. Se eu te chamasse pra, eu vou pagar as suas compras, vamos lá fazer compra, você arranjaria tempo. E por que com Cristo não?
Verdade. É essa a nossa pergunta, é esse entendimento que a gente precisa ter. Primeiro, a minha luta é com a minha carne e com o meu espírito. Segundo, eu preciso obedecer a Deus. Ponto. Arranjar e ter uma intimidade com Ele. Aleluia, Senhor. Para que Ele me transforme, para que Ele mude, me mude, para que Ele me ensine a ter paciência. Aleluia. Mas a questão é, estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a abrir mão disso por Ele? Estamos dispostos a colocá-lo em primeiro lugar? Estamos dispostos pela consequência? Estamos dispostos de cansar os nossos joelhos de orar? Estamos dispostos de criar uma relação com Ele? É essa a pergunta. Estamos dispostos? Porque se a gente não está disposto, tudo bem, fica ali no superficial. Mas se você quer mergulhar, então se aprofunde em Cristo. É o crente que abre a Bíblia e lê. É o crente que se aprofunda no conhecimento. Por quê? Porque quando o carinha for falar errado, você vai lá, opa, falou errado. É abrir o seu senso crítico e analisar o que estão falando para que você não se deixe levar. Amém, Jesus. Aleluia. Porque o crente acha que é só aceitar Jesus. Não é só aceitar Jesus. É obedecer, é entender. Aleluia. Porque o Espírito Santo não vai te falar do nada o versículo, ó, o versículo tal, 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 vou te explicar o porquê de... Não, ele vai te lembrar daquele versículo. Verdade, Deus. Então, quando a pessoa estiver lá, não sei o que, ele vai e você leu aquela passagem, você entendeu aquela passagem, o Espírito Santo vai te lembrar daquela passagem e você vai falar assim, não, é isso, isso, isso. Por quê? Porque é isso no versículo tal, 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 tal. Essa é a diferença. É, Deus. Que se for só para ser mais um crente, pra quê? Pra quê? Pra que Deus nos criou então? Para ser robozinho? Se fosse para ser robozinho, ele teria criado. Se formos para eu aceito Jesus, eu te amo Jesus, ou só é inconstante louvor nele, cantando, é como o sogro falou, os serafins fazem isso. Eles adoram o Senhor todo dia, eternamente lá, ele ora dia e noite, sem cansar. Mas Deus nos criou para ter escolha, para adorá-lo em escolha. Então, tipo, eu escolho Deus, eu escolho adorar, eu escolho obedecer os seus mandamentos. Porque se a gente for, tá bom, não escolho Deus. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa conhecida, eu tenho dinheiro no meu bolso, tá bom. Vai chegar lá no final e você não vai passar pela lei de Moisés, que são 613 leis, mandamentos. Então, você fez tudo isso, você doou para isso, você fez aquilo, mas você roubou aquele lápis do seu amigo, lembra? Ou você mentiu para sua mãe que você foi tal lugar, mas você foi para outro. Tchau. Vai pro inferno. Ponto. Mas Cristo nos perdoa. Cristo morreu naquela cruz por nós. Então que aceitamos o seu sacrifício e que o amor por Cristo seja maior do que o nosso cansaço, que seja maior do que a nossa dor, que seja maior do que a nossa desmotivação, que seja maior do que tudo. E que se você não sabe amar, pede para Cristo te ensinar a amar. Se você não sabe perdoar, pede para Cristo te ensinar a perdoar. É isso. É para Ele que a gente precisa pedir o discernimento. É para Ele que a gente precisa pedir tudo. É pedir, é se ajoelhar, é falar, Senhor, esteja comigo. Senhor, coloca a tua mão sobre a minha cabeça. Senhor, esteja presente. Me ensine a amar porque eu não sei. Me ensine a perdoar porque eu não sei. Me ensine a ser uma boa pessoa porque eu também não sei. Porque eu sou ruim. Porque eu sou ingrato. É para Ele que a gente precisa criar esse relacionamento. Sim, aleluia. Porque a vida com Cristo não é fácil. E se eu falar que é fácil, eu tô mentindo. Verdade. É difícil. É difícil porque quando você aceita Jesus e vem na parte de abrir mão dos sacrifícios, é muito difícil. É muito difícil as lutas.
É muito difícil vencer a carne. É muito difícil as flechas que vêm subindo de Satanás. É muito difícil tudo. Mas o fardo de Deus é leve. Amém. E Ele troca contigo. E você tem que permanecer a mente o quê? Depois disso, eu vou estar com Ele. Amém. É isso. Aleluia. Porque quando eu não era convertida e eu vinha aqui, a G ficava falando, o Carlos ficava falando, o Paulo ficava falando, eu ficava, ai, vamos começar de novo. Tá bom, eu escuto. Vou escutar, vou fingir que eu tô entendendo. Não. Ou quando o Carlos ia me levar pra estação e ele ficava e eu e eu achando que aquilo era conversa jogada fora. Mas não era não. Não era, porque quando eu me converti eu entendi todas as conversas, eu relembrei de todas as conversas. Ou quando eu falava, G, quando eu parar de beber, quando eu parar de sair, quando eu deixar esses desejos, quando eu parar de curtir, quando eu passar essa fase, aí eu aceito Jesus. Porque agora não dá. E aí eu perguntei pro Paulo, não sei se você lembra, uma vez que eu perguntei por que não dá pra viver um pouco no mundo e um pouco com Deus. Porque eu não consigo conciliar as duas coisas. Por quê? Porque eu preciso abandonar essa vida. Eu gosto dela. Tola. Como você gosta dessa vida? Se depois dela você vai pro inferno? O que uma bebida vai te trazer? A não ser doenças. O que essas baladas vai te fazer? A não ser você ficar alta madrugada, acordada, cansada, ter riscos de crimes, de pessoas te sequestrar, de você dormir, de doparem a sua bebida, ou o tanto de risco que está correndo. O que isso te atrai? As músicas que não te levam a nada, que é só falando um monte de bobagens. O que isso te leva? Que futuro isso tem? E eu não entendia isso, e eu queria viver nisso, porque pra mim essa é a fase, isso que é curtir a vida, é isso que é o prazer, é isso que vamos tá lá, não, minhas amizades vão tá lá, eu não vou ser deixada, ser mandada por homem, porque o meu ego tem que estar lá em cima, porque eu faço o que eu quero, porque eu sou uma mulher, era isso. E aí chegou uma vez que eu e o Paulo falaram assim, tá bom, eu falei, né, tá bom. Me fale uns pontos da Bíblia que eu vou te falar tudo que eu não concordo na Bíblia. Tudo. E aí foi a maior briga. Porque eu comecei a entender a Bíblia do meu jeito, porque eu comecei a interpretar da minha maneira, e foi briga atrás de briga. Eu falei assim, não, porque você não tá entendendo, como assim tá traduzido errado, que não sei o quê. E foi uma briga. Mas por quê? Porque a Bíblia não é do jeito que nós entendemos, não é a nossa opinião. É isso. Não é a nossa opinião, não é do jeito que eu quero. É do jeito que Cristo quer, é da opinião de Cristo, é a interpretação de Cristo, não é a minha. E aí, eu fui lá, aos poucos fui andando, aos poucos estava me deixando levar. E aí, quando uma pessoa vinha, eu tinha necessidade de teimar, de rebater, de falar não, porque minha opinião é maior, não, porque é isso, não, porque meu orgulho não vai deixar. Só que é isso que precisamos quebrar, o nosso orgulho, precisamos quebrar o nosso ego, precisamos quebrar tudo isso. Porque isso, muitas vezes, atrasa. Isso, e não só no lado espiritual, me atrasava em outras coisas, porque a minha opinião tinha que ser a maior. E ainda é algo que eu estou trabalhando. Porque eu tenho que mostrar constantemente que a minha opinião é a mais certa, que eu sou a mais certa, que isso é do meu jeito. Só que não é o meu jeito, é o jeito de Cristo. Aleluia. E é isso que Deus vem trabalhando, porque a igreja não é feita, não é constituída de pessoas perfeitas. Amém. É constituída de pessoas doentes. Amém. Doentes. Eu tenho os meus problemas e cada um tem seus problemas. Amém. E é isso que a gente precisa entender. É como o sogro fala, se um da igreja cai, todos caem. Ponto. Se um se levanta, se um sorri, todos se levantam e todos sorria. Aleluia. Amém. E a gente precisa se deixar de lado para colocar Cristo em primeiro lugar. Amém, então, tudo isso é para falar que tudo que a gente fala tem um peso. Amém.
tudo. E que Cristo é em primeiro lugar em tudo. A nossa relação com Cristo é em dois, não é em terceiro, é em dois. Eu e Ele, eu e Ele. Eu não tenho que me mostrar para outras pessoas que eu estou adorando Ele, que eu estou louvando Ele, que eu estou aprendendo sobre Ele. Não, não é. Porque eu posso mostrar isso, eu posso colocar outra máscara ali e ser isso para outra pessoa, mas e para Cristo? A gente se prende tanto escondendo de outras pessoas que de quem a gente deveria sentir vergonha é de Cristo, porque é Ele que nos conhece intimamente. A gente pode não se conhecer, a gente pode não saber os desejos dos nossos corações, mas Deus sabe. Amém, meu Deus. Amém. Deus sabe os nossos desejos. E é para Ele que a gente precisa se envergonhar dos nossos erros, dos nossos pecados, e não dos outros. Amém? Amém, aleluia. Então, que a gente possa rever todo o nosso comportamento, do início ao fim. Que quando for, por mais simples que seja a nossa atitude, que seja mudando ela. Que se a gente vai fazer a adoração, como o Rodrigo falou ontem, se a gente vai fazer a adoração ali, que se entregue de coração para Cristo. Porque não é para mim que você tem que mostrar, não é para o Carlos, não é para a Sabrina, não é para o Rodrigo, não é para o Paulo, não é para a G. É para Deus que você está fazendo isso. É aquele que morreu na cruz por você. É aquele que se encarnou e veio na terra passar todo esse sufoco, ser maltratado, ser dilacerado, mostrar suas costelas, suar sangue, ser traído. Aleluia, Deus. Para que você seja salvo. Então, que a gente possa, ao invés de apontar o dedo, apontar para nós mesmos. Nem que quebre ele, para apontar para nós mesmos e ver os nossos maiores erros e primeiro consertá-lo. Para depois falar dos outros. Que a nossa mente, o nosso olhar, que o nosso entendimento esteja fixado em Cristo, como o Espírito Santo faz. É como se ele, por exemplo, estivesse te aperfeiçoando, te desenvolvendo e com o olhar em Cristo. Fazendo você a semelhança de Cristo. E Ele está lá, olhando fixamente. Faça a mesma coisa. Olhe para Deus e fala: Senhor, eu quero ser como você. Aleluia. Eu quero ser bom, eu quero ser amoroso, eu quero ser justo, como você foi. Aleluia, Deus. Amém. Eu quero seguir as tuas leis, eu quero seguir os teus mandamentos. Para que eu possa ser uma pessoa melhor. Porque o Paulo um dia falou assim para mim: amor, eu gosto da Michele com Jesus. E depois eu fui parar para ver: quem sou eu sem Jesus? Eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa ignorante, eu sou uma pessoa estressada. Com Deus, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa mais compreensiva, eu sou uma pessoa que... o amor já muda. A empatia que eu tenho com as pessoas, com Cristo, já muda. Aleluia. Porque quando eu sou sem Cristo, eu sou estressada, eu sou mal educada com as pessoas, eu sou fútil. É isso que eu sou sem Ele. Eu sou ninguém, mas Cristo me transforma em alguém. Cristo me dá um propósito. E eu não sei se Ele vai me dar dom, eu não sei se Ele vai me dar bênçãos, eu não sei se ele vai me transformar em uma pessoa próspera, mas é como um louvor fala: eu não estou atrás de bênçãos. Aleluia. Eu estou atrás do seu amor. Amém, do amor de Deus. Amém. Eu estou atrás de uma transformação. Eu estou atrás da minha salvação. Eu estou atrás do céu. É isso que eu estou. Amém, meu Deus. Por quê? Porque tá bom, eu quero casa, eu quero carro, beleza, me dá, tô aqui, eu quero receber. Mas depois, daqui 2 anos você morre, pra onde vai? Pra onde vai isso? Isso nada mais é o sistema te fazendo você ter a mente de um consumista e correr atrás disso. Ah, minha meta é receber 10 mil reais, a minha meta é ter uma casarona com varanda, com garagem, a minha meta é ter o carro do ano. Isso é o sistema, são as pessoas te fazendo pensar dessa forma. Mas depois que você morre, você não vai levar nada, vai ficar aí.
os seus filhos ou para outras pessoas. E eu não tô te falando pra gente se contentar e já era, não se programar, não gastar, não comprar nada, não ter uma perspectiva de futuro. Sim, verdade, Jesus. Mas eu estou te falando para descansar no Senhor. Amém. Eu estou te falando que isso não é a prioridade. A prioridade é andar com Cristo. A prioridade é ter a intimidade com Deus, é a nossa salvação. Essa é a prioridade. Amém, Jesus. Aleluia. Então, que possamos relembrar das nossas mágoas, das feridas que foram cicatrizadas e das que ainda vão ser cicatrizadas. É verdade, Deus. Aleluia. Por quê? Porque só isso nos motiva. Verdade, meu Deus. Porque quando a gente lembra do que a gente já passou, a gente muda. Verdade, meu Quando eu Senhor. lembro, quando Deus está trabalhando comigo no silêncio, eu fico, Ele não me responde. Eu acho que Ele me esqueceu. Eu acho que Ele me abandonou. Mas aí eu relembro das outras fases que Ele me resgatou. Eu não. Meu Deus. Se Ele está trabalhando no silêncio, deixa Ele trabalhar. Amém. Amém. E é isso. A gente precisa fazer. A gente precisa se transformar, pedir para Deus nos transformar e aceitar a transformação. Aceitar a mudança. Aleluia. Amém? Amém, meu Senhor. E é isso. A passagem de hoje. Não sei se eu falei muito, né? Eu falei pouco. Tá bom? Amém. Glória a Deus, aleluia.